Hello, estou aqui colocando o OBS para funcionar, pra gente, Oi, tudo bem? tudo Pra bem? gente gravar ela. Vamos. Hoje a gente inverteu. Tô em cima, Tá tu em tá aí cima. embaixo. Iniciar a gravação. Vamos ver essas tecnologias, né? Como que pode? A gente é tão nova e não sabe mexer nessas coisas. Tu é tão nova, né? Eu já tô numa geração mais pra lá, assim. Eu acho que eu Ô, tenho uma alma muito velha. vai, eu vou aproveitar e vou ir dando bom dia, explicando como é que vai funcionar essas lives aqui no núcleo, enquanto Uhum, você tenta acertar o OBS aí. Então, gente, sim. bom dia. Eu sou a Grace, não sei se todos me conhecem, né? Porque eu tive um tempo fora pro doutorado e depois um tempinho de licença maternidade. Agora a gente está com essa função do coronavírus, mas eu sou bióloga do núcleo e trabalho no núcleo desde 2008 com educação ambiental. E para dar uma movimentada, né, no Instagram e no Facebook, porque a gente sabe que tá todo mundo meio pirando assim nessa época, a gente bolou umas lives com o pessoal esse mês. Vai ser com o pessoal que já fez estágio no núcleo ou já trabalhou no núcleo de alguma forma e hoje está desenvolvendo suas atividades. A gente vai começar com com a Valéria Moretti, nossa residente até o ano passado, porque a gente está muito próxima, né? A gente é amigo. E nas outras semanas tem outros convidados, né? Na semana que vem é a Camila Islas, que é doutora em ecologia pela Unicamp e vai conversar com a gente sobre o trabalho dela, que é com ecologia política, que é muito interessante, ecologia de populações e ecologia humana. E a ideia é que vocês mandem temas, assim, né? A gente conhece muita gente, já passou muita gente no decorrer do tempo pelo núcleo, né? Então podem mandar temas que vocês tiverem, perguntas, qualquer coisa que vocês julgarem interessante. A Kátia já colaborou com uma possível entrevistada. E aí, além disso, eu estou bolando também as palestras que a gente fazia para as escolas e que a gente fazia nos cursos da veterinária e fazia em alguns eventos, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? Eu estou finalizando de editar e gravar essas palestras porque dá muito trabalho, né? A gente acha que é fácil assim fazer essas coisas de tecnologia, mas tem que organizar direitinho para não ficar, né, ruim. Então, tem que colocar a fonte de tudo. Então, a partir da semana que vem já vai ter umas palestras lá para quem quiser dar uma olhadinha, né, e se interessar pelo tema de animais silvestres. A ideia desse mês, então, é por onde anda, né? Então, a Valéria vai nos contar hoje por onde ela anda, o que ela está fazendo. Vocês podem ir mandando perguntas aí, tá? E eu vou fazer umas outras aqui que eu tenho um roteiro. Então, bom dia, querida, tudo bem? Bom dia. Agora sim, eu deixei você falando ali. Uh, Eu nem sei se pode abaixar o som, daí eu deixei alto, fechei a porta. Mas vamos ver, né? Eu acho que vai dar vamos, pra gravar. a gente vai ter que ir testando, né? Não tem como. Que Sim. inveja que eu tô de ti com essa regatinha. E aqui tá super frio já. Ah, é, que gostoso. Eu tava com um roupão, mas eu falei assim: ah, não, vou tirar ele, né, pra ficar mais profissional. Tá certo. Então, Valéria, vou começar, né, fazendo. Vai ser uma conversa, mas Sim, vai ser com roteiro para ficar mais fácil pra gente. Não sim, é que nem as nossas outras lives, né? Tem que ser mais sim. profissional. Ah, a gente vai compartilhar também, tá? No Face depois e no YouTube. Eu tentei fazer uma live pelo Face, fazer streaming, mas eu não tô ligada nisso ainda, como é que funciona, mas em Daqui a seguida a gente pouco a vai gente pega conseguir. o jeito. Daqui a pouco a gente Sim. aprende. Então eu queria começar perguntando para a Valéria como é que ela decidiu, né, que ia ser veterinária e como é que ela decidiu pela área de silvestres. Tá. Bom, na verdade, assim, pelo que eu me lembro, eu desde que existo queria ser veterinária, né? Eu sempre gostei muito de bicho, assim, mas eu tinha um fascínio pelos bichos estranhos. Então,
Quando aparecia sapo em casa, eles gritavam pra mim pegar. Meu irmão gritava: ai, Valéria, vem aqui que tem um sapo na garagem. Então eu já sempre, desde pequenininha, gostava de mexer com esses bichos que são mais diferentes. Só que eu não tinha contato, né, com eles. Eu só tinha contato com cachorro e gato. Mal tinha contato com animais de produção. Então, eu tinha muita vontade de entrar em contato com eles. Eu achava incrível quem trabalhava com esses animais e até achava que isso ia ser muito difícil, né? Pensava que ia ser quase que impossível tocar num tatu um dia, sabe? E o dia que eu decidi mesmo que eu ia ser veterinária foi quando apareceu uma cadelinha na praia e ela tava com um osso preso no dente. E eu tinha acho que uns 17 anos, mais ou menos, e ela não estava se alimentando já fazia uns dias. E aí eu consegui, enfim, não vou contar toda a história, mas eu consegui me conectar com ela e consegui tirar esse osso da boca dela, era bem arisca. E quando eu consegui fazer isso, eu falei, caramba, eu preciso fazer veterinária, porque eu só vou conseguir, de fato, ajudar os animais se eu tiver esse título, né? Porque a gente, teoricamente, não pode simplesmente meter a mão na massa sem ter o título na veterinária, né? Então foi mais ou menos assim. O clique mesmo foi quando eu mexi com essa cachorrinha. Mas eu já queria desde sempre. E como é que tu chegou no núcleo? Como é que tu descobriu o NURFS? Cara, foi muito louco, porque assim, eu só larguei pro universo, né, que eu queria ser veterinária e tal, e passei na UFPEL, né? Eu tava tentando, na verdade, outras faculdades daqui de São Paulo mesmo, não passei em nenhuma daqui. E aí, com o Enem, eu acabei passando na UFPEL, e eu falei, putz, e agora, né? Daí eu comecei a fuçar e uma menina me mandou um e-mail falando que existia o núcleo, que é o NURFS, né, de reabilitação de fauna silvestre. E ela me falou, só que é muito difícil de entrar lá. Provavelmente você não vai conseguir no começo. Só que daí eu, tipo, já fui pra Pelotas sabendo que existia o NURFS. Então, na primeira semana de aula, já fui atrás da Ana. Inclusive, conheci você, né, na primeira semana de aula também, porque a gente fez juntas, né? E você também comentou comigo do núcleo e tal. E aí eu fui lá. Daí eu consegui, na verdade, Que ano foi isso, Valéria? foi em 2012. E a Ana, ela tava contratando, a Ana era veterinária, né, responsável da época, e ela tava contratando estagiário, eram só dois, tinha só duas vagas. Ela fez uma entrevista com a gente, eu acho que ela gostou de mim. E aí entrei. Foi assim que eu conheci o núcleo. E daí tu fez o teu estágio e depois tu foi para residência, foi isso? Foi depois que tu te formou, tu já foi em seguida para residência de animais silvestres? E isso foi direto. Quando eu entrei, não existia residência de silvestres, né? Tá. Existia residência só lá com os pequenos, com grandes, né? No hospital de pequenos. E eu lembro que eu ficava pensando muito, nossa, eu vou querer fazer uma residência de silvestres também. E eu achava que não ia ser no núcleo, porque não tinha. E aí surgiu a residência em 2016 no núcleo. Então, eu fui a segunda leva de residentes que teve lá. Mas eu fiz estágio no núcleo desde 2012. Em 2013 eu parei, eu fiquei indo só não oficialmente, né, no caso, fiquei na monitoria e depois eu voltei e fiquei até o final. Iva, uma coisa interessante que eu acho que ontem até surgiu, lembra que eu te mandei um comentário falando que ela era especialista em animais silvestres, não sei se a colega que teve a dúvida está aí. E aí a gente ficou debatendo um pouco, né, sobre essa questão de que seria ser especialista na área. Então, só para esclarecer para o pessoal, explica aí por que quem termina residência em animais silvestres, assim como quem faz uma especialização ou quem faz um MBA, também é considerado especialista. E qual é a diferença entre especialidade, né? Que o pessoal às vezes confunde. Tu pode nos Sim, esclarecer isso? sim. Então, assim, na verdade, a especialidade que vai te dar o título de especialista é uma prova feita. Então, existe uma, sei lá, um órgão específico que vai oferecer Colégio, né? essa prova que você vai ter o título de especialista. Só que não são todas as áreas da veterinária que têm esse título de especialista, né? Que você consegue fazer essa prova de especialidade.
Inclusive, a clínica e manejo de animais silvestres não existe essa prova para essa área. Como também não tem para grandes, por exemplo, né? Clínica de grandes. Mas existe para radiologia, existe até para homeopatia, por exemplo, né? Que é até uma ciência não considerada, mas existe Convencional. essa especialidade para veterinária. No caso, eu fiz a especialização pela residência, né? Então, é um pouco diferente, porque daí a gente tem horas práticas, não é uma prova, né? Você faz, é, você atua e no final você ganha o título da especialização. E é o que a gente estava conversando, uma questão de semântica, né? Se você tem especialização e se você tem especialidade, você Você é é especialista. especialista. Então é mais ou menos isso. Claro, a gente precisa procurar o currículo da pessoa para entender como que ela chegou nesse título de especialista, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, quando tu terminou assim a tua residência, como tu imaginava, na verdade, quando tu entrou na faculdade, como é que tu imaginava que ia ser essa tua vida profissional relacionada aos animais silvestres? E como tu te desiludiu com isso? Como é que foi depois? Por que eu falo desiludir, tá? Não briguem comigo. Sim, A Monja Coen, né, que todo mundo conhece, fala que se desiludir é bom, né? Porque significa que a gente claro. estava iludido, então era uma coisa que não era real, né? E a gente Sim, sabe que é uma área muito difícil de trabalho, né? Todo mundo eu com acho que tem certeza. essa consciência. Mas eu queria saber como foi essa desilusão, né, para ti, como tu imaginava que ia ser a tua vida profissional com os silvestres e o que que tu encontrou quando tu foi para tua vida profissional com silvestres, né, na residência, no caso. Tá. Eu vou começar, na verdade, com o começo, que foi lá em 2012, né? Que eu entrei na faculdade e eu achei que eu nem ia conseguir fazer um estágio, né? O começo era assim. Eu achava que eu ia demorar muito para conseguir um estágio e para realmente colocar a mão na massa, né? Entrar em contato com os animais. E logo no primeiro ano, eu consegui o estágio tanto na cirurgia de pequenos, como também no núcleo. E eu achava que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo e gratificante, que eu ia conseguir salvar todos os bichinhos, independente de como eles chegassem, né? Mas a realidade não é bem essa. E o primeiro caso que eu acho que foi muito forte pra mim foi o do Pedrito, né? Que era um veadinho que chegou pra gente e ele era um filhotão, né? Bem Bambi, e ele tinha uma lesão de coluna e a gente tentou ao máximo cuidar dele e fazer ele sobreviver, porque realmente a gente tá aí pra isso, né? Só que naquela época a gente também não tinha muita estrutura, não tinha várias coisas, né, Gri? E ele acabou vindo a óbito, e isso pra mim foi um pouco frustrante, porque eu pensei, caramba, né? A gente passou tanto tempo cuidando dele, fez cirurgia, fez cadeirinha, fez um monte de coisa, As e ele séries, né, acabou. também acompanhou na época, as séries ajudava bastante na função do Pedrito, a Angelita também ali do Ah, Laboratório de é? Ah, que Biologia, lembra? legal. E eu lembro que eu passeava com ele, né? Ele na cadeirinha e tudo bem, hoje em dia a gente entende que para pequenos esse tipo de atitude funciona mais e para silvestres a gente conseguiu adaptar, né? Hoje o núcleo tem um trabalho bem diferenciado a respeito disso, né? Uhum. Mas naquela época tava todo mundo aprendendo ainda também, né? E, enfim, daí foi o primeiro caso assim que foi chocante para mim. Ele acabou vindo a óbito e eu falei, putz, não dá pra salvar todos. Como que a gente faz pra salvar o máximo possível, né? E como que a gente pode escolher fazer uma eutanásia? Que eu acho que essa foi a área, a parte da veterinária que me chocou muito, porque na faculdade a gente não fala muito sobre isso, né? Durante É a um tabu, graduação. né? A eutanásia é um tabu, É um né, entre os tabu. veterinários. Exatamente. E com a clínica de silvestres, essa é uma técnica muito usada, né? Diferente de pequenos, onde você sim pode colocar um animal numa cadeirinha e deixar ele o dia inteiro nessa cadeirinha. Com um silvestre que precisa da liberdade para para exercer o comportamento natural, você não tem como deixar ele preso numa cadeirinha, né? Então, achei isso foi muito bom, na verdade, ter participado disso e eu acho que foi um aprendizado para todo mundo que estava na equipe, não foi só para Foi, mim.
Tu considera que foi um despertar para ti, então, o Foi, Pedrito? Para mim também foi. foi na época. Pra mim foi. E E foi vai, muito bom que tenha sido no primeiro semestre, né? sim, tu te desconstruiu já no primeiro semestre com relação a isso, né? E tu acha que a eutanásia é a questão mais difícil, assim, do trabalho com silvestres? Ou não? Acho que não. Eu acho que o cativeiro. Eu acho pior do que a eutanásia hoje em dia. Por quê, Bia? É. Ai, porque assim, eu entendo que em algumas condições a gente consegue sim manter um animal com bem-estar em cativeiro. Mas para isso a gente precisa ter um ambiente adequado, um espaço adequado, uma alimentação adequada, uma equipe adequada, né? Um número de equipe adequado também. E essa não é a realidade da maioria dos cetas, né? E nem da maioria dos zoológicos. Porque eu podia falar, ah, não, cativeiro então só em zoológico. Só que tem muito zoológico que também não tem essa condição. Apesar de a gente saber que existem muitos processos, né? Os zoológicos, eles estão sim se adaptando para isso. Mas eu acho que é uma outra discussão, acho que não cabe aqui agora. Pensando na reabilitação, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer ela. E esse animal acaba precisando ficar em cativeiro. E é muito triste quando a gente vê que a gente sabe que a gente não está conseguindo dar todo o suporte para aquele animal que ele precisa e que não cabe a gente, né? Tem muitos fatores que envolvem isso. E uma coisa interessante que até tu conversou com o Renato ontem na live, que foi lá no teu perfil, ele falou e eu achei fantástico, que é o veterinário e todo mundo que trabalha com silvestres, mas, né, tu vai falar do ponto de vista do veterinário, entender essa importância da equipe, né? De que um animal silvestre, ele não é só um animal como um cachorro. Ele tem toda uma biologia por trás, né? Então, o biólogo, ele vai ser fundamental nesse processo, precisa trabalhar em parceria e precisa entender que, às vezes, os animais que são, por exemplo, solitários, né? Que eles não vão ficar mal por estar sozinhos, né? Ou que um animal que é um rapinante, por exemplo, que precisa estar caçando para desenvolver o seu comportamento natural, ele não vai ser feliz se ele não tiver uma asa, né? Então, ou não, porque ele não vai, não existe esse conceito de felicidade, ele é nosso, né? A É, gente humaniza os animais nesse exatamente. aspecto. Ele não vai conseguir, do ponto de vista biológico, expressar o comportamento natural dele, né? Então, o que que tu acha a respeito Sim. disso, Vá? Isso é uma das coisas que eu me questiono muito também, né? Porque eu entendo a importância deles na educação ambiental, mas eu também consigo entender que ele precisa, sim, expressar o comportamento natural dele, né? Então, cara, eu acho que a gente começa a desenvolver bastante a empatia, né? Uhum. De se colocar no lugar. Exatamente. Ele não tem a felicidade, mas o que é conforto, né? O que é ser Bem-estar. pleno, né? Bem-estar. E isso também tem a ver com a gente, quando a gente começa a pensar, né? O que é bem-estar para mim? A gente consegue se adaptar melhor porque a gente tem, né, uma certa consciência, mas eu vejo que os animais eles se adaptam também muito bem às situações. Só que a gente precisa oferecer o mínimo. Então tá, se você tem uma coruja que não vai voar, quais são as outras coisas, né? Quais são os outros comportamentos naturais que essa espécie tem que você pode oferecer para ela? Então tá, ela não voa, mas ela caça, ela empolera, né? Ela precisa se esconder de certa forma. Então, como que você consegue oferecer um ambiente propício para uma coruja que não voa, mas que tem outros comportamentos que ela pode expressar, né? E aí a gente consegue adaptar o enriquecimento ambiental para essas espécies. Eu acho que a gente sempre tem que ver aí. Porque senão a gente vai fazer eutanásia em todos os animais que chegam. Não é assim. A gente tem que conseguir, E né, nem vai achar um manter equilíbrio todos, para né? isso. E nem vai manter todos também. Não tem condição de manter todos. A gente não tem verba, não tem pessoal, não tem capacidade, não tem recinto. E se tu É pensar muito. nas ações de enriquecimento ambiental que estava se realizando agora por último, assim, ali no núcleo, né? É uma coisa que demanda muita energia, né, do Sim. profissional. Então, tu tem que ter um profissional focado no enriquecimento ambiental, né? E, É. claro, além dos gastos e tudo isso. E o Elisandro comentou agora aí
dos dilemas de se trabalhar com a fauna, exatamente, né? Trabalhar com a fauna silvestre é viver dilemas diários, assim, né? De o que que eu faço do ponto de vista do animal, me coloco no lugar dele, até que ponto a gente consegue se colocar no lugar de um animal, né? Então, não é uma tarefa muito simples, assim, né, Valéria? E o que que tu diria que é o mais gratificante, assim, de trabalhar com a fauna silvestre? Ai, cara, eu gosto muito de ver o desenvolvimento deles, né? Quando eles começam a expressar o comportamento natural e eu gosto muito quando eles começam a nos afastar, assim, sabe? Porque, claro, né, vendo o desenvolvimento de filhotes, principalmente, você tem aquele contato muito intensivo no começo, porque ele depende de você, ele é órfão e ele dependeria da mãe. Então você precisa fazer o papel de mãe. Mas aí você precisa se afastar e falar, putz, preciso fazer o papel de mãe coruja, o papel de mãe zurrilho, o papel de mãe gambá. Gambá, E você é. é um humano. Daí, beleza, a gente começa a ter esses desafios. Mas aí a gente começa a ver que funcionou. Ele consegue ser aquela espécie e ele não se apegou a você. E aí a soltura, né? Porque eu acho que o momento da soltura pra gente realmente é muito gratificante. Eu sei que no final, principalmente, eu comecei a me questionar muito a respeito das solturas também, porque a gente sabe que a gente precisa pensar no ambiente e não apenas no indivíduo, né? Então, até esse momento de grande satisfação, pra mim, começou a ser um dilema, começou a ser um conflito de tipo assim, tá, beleza, eu consegui salvar esse animal, mas ele vai realmente se adaptar? Será que ele vai interferir nesse ambiente que agora eu introduzi ele, mas que não era o ambiente natural de onde ele veio? Ou, tipo, aquele animal veio do laranjal, mas eu não posso soltar ele de novo no laranjal, porque o laranjal não está mais adequado para aquela espécie, então eu preciso soltar ele em outro lugar. Então, não sei, assim, o mais gratificante realmente é ver esse desenvolvimento deles e na soltura torcer para que tudo dê certo, né? E que a natureza se encarregue. E tu sabe que uma coisa que eu acho muito importante também nesse processo não tem a ver com o animal, mas tem a ver com o profissional que trabalha com ele. Porque agora a Kátia botou os urrilhinhos mais lindos do mundo correndo pelo mato, a cena mais linda, é verdade, é lindo, né, a gente ver soltar, é uma coisa que é uma delícia, assim. Mas eu acho que um outro ponto que eu destacaria, assim, como importante é a transformação do profissional, sabe? A transformação de quem começa lá no início dizendo, ai, que fofinho, deixa eu agarrar e morder e apertar e levar para casa e nhanhanhá, E fazer né? carinho, ele E merece o meu fazer amor. carinho. E esse profissional ele vai amadurecendo e ele percebe em algum momento que isso é prejudicial ao animal, sabe? É, E que isso tem a ver com as nossas questões mais maternais, né, do que propriamente com a necessidade do bicho. Então, para as sim, mulheres, que nem tu estava falando ontem, é uma coisa também não mais complicada, mas é complicada. Não sei como é, não claro, tenho esse ponto de vista masculino, né? Mas sim, do ponto de vista feminino é muito complicado. Tu olhar um filhote, tu não ter vontade de cuidar, de fazer carinho, né? E eu acho sim, que a transformação do profissional que começa com essa ideia, muitos, né? Muitos alunos começam com essa ideia, e quando eles saem, eles já evoluíram desse pensamento, né? E isso é uma sim. coisa que eu acho muito gratificante também do trabalho com Silvestre. E o Alessandro comentou aqui, né, que quanto mais a gente aprende, mais dúvida gera, né? É. O gene Felícia precisa ser silenciado nesse momento. Eu acho que é aí que entra essa questão de você conseguir avaliar, né? Por exemplo, a gente tem os bugios aí. A gente tem. Eu preciso cortar esse Tu cordão umbilical do tá Nuno. pertencente ainda. Mas existem os bugios aí que vão ficar provavelmente o resto da vida deles em cativeiro. Então, é possível eu oferecer esse gene Felícia, no caso, né, para esses bugios e não oferecer para outros animais? Então, eu acho que é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. E também, né, sempre a gente conseguir lembrar que, tá, eles estão ali no viveiro deles, mas eu vou sair do viveiro e eles precisam ter independência. Eu acho que é a mesma coisa que
Depois eu comecei a trabalhar a trabalhar e aprender sobre o comportamento canino, que a gente cria muita dependência emocional. E os animais criam essa dependência com a gente também. Quando a gente sai, eles ficam sem saber o que fazer. Então a gente também tem que tomar esse cuidado com os silvestres de não fazer eles serem tão dependentes da gente, né? Que quando a gente não tá perto, eles ficam se sentindo totalmente desolados, né? Então, eu acho que é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação para criar esse equilíbrio, né? Para que eles sejam completos sem a gente, mas que a gente possa também oferecer um pouco desse afeto para os que vão ser mantidos em cativeiro. A Anne falou aqui sobre o que falaram sobre felicidade. Os animais não sentem emoções. Então, Anne, sim, né? Já existem estudos e pessoas que trabalham com essa expressão das emoções dos animais. Mas o que a gente quis dizer, o que a gente acha, né, pensa, é que nós não temos como ter esse tipo de noção de o que é felicidade para um animal. A gente acha, né, com base nesses estudos, então, tudo que se lê a respeito, que um mínimo de conforto, de necessidades satisfeitas, traz felicidade para esse animal. Mas não é a felicidade da forma que a gente entende felicidade, né? Ou tu achas que os animais sentem felicidade da mesma forma que nós? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, acredito que não. Eu também acho que não. Eu acho que é diferente, mas a gente pode assimilar. Do mesmo jeito que a gente fala, né? Ah, o cachorro tem ciúmes. Não, ciúmes é um sentimento nosso. Ele Isso, pode ter posse de recurso, de né? Ele te território. vê como um recurso, como um território. Então, eu acho que vale mais a pena a gente adaptar o nosso vocabulário para essa realidade, né? Isso. E E fornecer isso, sempre esse olhar biológico, né? Esse sim, olhar do exatamente. comportamento do animal no ambiente. Então, o que seria mais próximo da felicidade? Bueno, se ele tem comida, ele tá feliz. Ok, mas não é felicidade, Não é entende? feliz, sim. Isso daí, cara, foi muito legal, porque eu lembro que quando eu entrei, é, a gente tinha aquelas corn snakes, elas eram bem filhotinhas ainda, mas não tinha recinto para elas, então elas ficavam mantidas em caixas plásticas, e eu lembro de. Eu não tinha muita coisa para fazer, né, naquela época, eu tava aprendendo, então eu alimentava elas com os neonatos. Mas eu ficava muito aflita, porque elas ficavam tão aglomeradas, né, nas caixas plásticas. E eu lembro que quando foi criado o recinto para elas, o terrário, cara, era lindo, porque elas começavam a andar e se esconder na maravilha e não sei o quê. E Elas estavam aí eu, felizes. e aí eu comentei isso pro Paulo. Eu falei, ai, Paulo, olha que linda, como elas estão felizes. E aí o Paulo falou, então, mas elas não estão felizes, né? Tipo, Elas estão expressando esse felicidade é um comportamento. termo. Felicidade é um termo nosso. E aí ele acabou me corrigindo e eu fiquei, caramba, é verdade, realmente, tipo, não tem essa parte do cérebro onde tá falando, ai, felicidade. Não, mas ela tava desenvolvendo um comportamento natural, coisa que dentro de uma caixa com 24 cobras, elas não conseguiam, elas acabavam se escondendo umas com as outras, né? E aí, quando você colocou um terrário grande, onde tinha maravilha, onde tinha folha de bananeira e elas podiam se esconder, podiam escolher um local um pouco mais quente, um local um pouco mais frio. Nossa, foi também uma virada de chave pra mim esse toque que o Paulo me deu, né? De tipo, não, eu acho que não é felicidade o termo correto. Agora elas estão conseguindo, né, expressar o comportamento natural. E eu fiquei, é verdade. É isso mesmo. E Valéria, como é que a gente faz, né? Claro, eu acho que ontem também vocês falaram sobre burnout, né? Eu também já passei por um período depressivo por trabalhar com animais silvestres. Mas como tu acha que a gente pode fazer diante dessas dificuldades emocionais que o campo te traz? Até a gente acostumar, né? Porque depois chega um momento que tu, não que tu fique insensível, mas tu aprende, eu acho que a lidar com o cativeiro, com os maus tratos. Tu nunca vai achar isso uma coisa natural, mas tu consegue trabalhar na tua cabeça, pelo menos comigo foi assim, para não fazer aquilo ir para casa, sabe? Como tu pensa a respeito disso, dessas dificuldades emocionais, assim? Tá, é assim, quando eu tava na residência, eu vesti praticamente a camisa do Nurfis e era só essa, não tinha camisa Valéria, né? Uhum. Então era 24 horas mesmo que eu ficava
pensando sobre o núcleo, eu chegava em casa e eu falava com meu companheiro sobre o núcleo. Eu Toda vez que a gente saía, eu e minhas amigas, que também trabalhávamos lá, ficávamos falando sobre isso. Inclusive, a gente até brigou por causa disso, que a gente saiu pra uma trilha e a gente ficou falando do trabalho, sabe? Então, tipo, como assim, né? E aí eu percebi que eu tava realmente ficando muito insensível, num sentido de eu empacoto um animal e chega outro exatamente igual. O que que eu faço? Percebi que eu tava secando gelo. E aí eu comecei entrar em estafa mesmo, porque eu não conseguia encontrar soluções para melhorar essa. Eu sempre ficava pensando no que a gente não tinha, né? Tudo bem que isso foi muito bom, porque a gente conseguiu criar todos esses protocolos que hoje o núcleo tem, e para mim foi muito bom ter vivido esse inconformismo, porque isso me fez agir, né, de uma forma diferente, mas eu percebi que isso afetou bastante minha saúde mental e emocional. Eu me afastei muito de quem eu era, eu sempre fui uma pessoa muito sensível e eu gostava de me envolver com os casos, mas chegou um certo momento em que eu percebi que a gente estava tendo desavenças com a equipe também, né? Com essa questão de opinião mesmo, de tratamento. E foi aí que veio essa ideia de criar os protocolos para acabar tirando um pouco essa carga emocional. Por que que a gente tem que fazer tanta decisão, sendo que algumas decisões não precisam ser tomadas todos os dias, elas são básicas, né? E foi assim que eu consegui encontrar uma solução para não ficar tão sobrecarregada, que eu acho que isso é uma das coisas que o veterinário traz muito. Não só o de Silvestres, né? Mas o que eu falei com o Renato ontem, o de Silvestres, ele é completamente responsável por aquela vida. Ele não tem um tutor para falar assim, não, então agora você leva seu cachorro para casa e você tem que fazer tudo isso que eu te falei. Não. No caso de um cetas, você tem que pensar em tudo e você tem que fazer tudo. Só que não é só um indivíduo, tem todos os indivíduos ali na volta, né? Então, eu acho que um ponto muito importante é a gente conseguir separar o momento do trabalho, né? Eu acho que isso é a parte mais difícil, assim. Chegar em casa e desligar o telefone, por exemplo. Ter um telefone de trabalho. Isso foi algo muito interessante que a Willa fez. Que ela era minha R1, melhor amiga. E quando eu saí, ela fez um outro celular. Então ela tinha o celular do núcleo, de residente, e ela tinha o celular pessoal. Eu não tinha essa divisão. Então, pra mim era foda, sabe? Porque eu ficava recebendo mensagem e foto de gambá atropelado. Então, tipo, de madrugada. E aí, o que eu faço? Não é meu plantão. Daí eu tenho que acionar o plantão do outro fulano. Então, eu acho que é importante a gente conseguir estabelecer esse limite. Mas é algo individual, né? É uma autorresponsabilidade mesmo. De tipo, tá, cheguei na minha casa, agora desligo o celular do trabalho e tem uma escala, tem alguém responsável por isso. Mas Posso, né, tirar esse peso. faz parte do Claro, daí, processo de amadurecimento do profissional também, né? com certeza. E aí, é claro que também tem toda a questão da organização da equipe de ter, sim, essa escala para ninguém se sobrecarregar, né? E Valéria, e com relação à questão financeira para quem trabalha com silvestres, né? Porque sempre fiquei me perguntando muito com relação ao campo de trabalho depois que sai da universidade, assim. Como tu Sim. tem como falar rapidamente para a gente com relação a isso? Porque a gente sabe que, obviamente, né, existem profissões que são melhor remuneradas do que outras, né? E Sim. no caso dos veterinários, a gente sabe também que a remuneração ela não é tão boa quanto ela deveria ser, né? Que o pessoal tem que correr muito atrás da máquina para conseguir se manter. Mas especificamente com relação aos silvestres, como é que é esse campo de trabalho quando a pessoa sai da universidade, assim? Olha, vou te dar a minha opinião sobre isso, né? É claro que também eu não tenho nem como falar que as crenças não estão envolvidas nisso, porque eu acredito muito nisso, né? Então, assim, se você quer continuar trabalhando com reabilitação de animais, você vai ter que procurar uma instituição que trabalha com isso.
ou você vai ter que criar a sua própria consultoria de resgate, não sei o quê, se capacitar para isso, para conseguir fazer esse trabalho. Aqui em Itu, por exemplo, tem um biólogo que ele faz os resgates. Então, ele trabalha com isso. Só que ninguém paga ele. Tipo, ele faz por amor. Ele vai lá e ele resgata todos os animais. Ele tem uma parceria com o Cetas, que é um Cetas particular. Inclusive, é o único que eu conheço que é particular que tem aqui na região. E aí ele tem trabalhos em conjunto com esses Cetas, e aí ele consegue fazer outros trabalhos. Então, ele resgata sem cobrar nada, mas aí, em parceria, ele faz outros trabalhos com esses Cetas. Como veterinário, né? Eu acho que a gente gosta muito de trabalhar com animais que são de vida livre, mas quero pedir desculpa aqui porque os cachorros começaram a latir. Ô, Má, Mas não tá prende a seca atrapalhando aqui dentro. Não tá Não? Tá atrapalhando dando pra a voz, ouvir? tá tranquilo. Aham. Tá. Então, pensando em veterinária, né? O meu sonho era trabalhar com animais de vida livre. Só que agora eu tenho que trabalhar com pessoas que me pagam. E os animais de vida livre não tem alguém que vai pagar essa consulta por ele, né? Então, o que que eu comecei a pensar? Eu sei que existem pessoas que têm esses animais dentro de casa. Eu não vou processar todos eles e falar, você não pode ter. Isso é uma outra questão, né, que eu acho que a gente tem que entrar, porque não é bem assim que funciona. As pessoas, elas não fazem por mal, a grande maioria, né? A gente sabe que tem gente que tem maldade, assim, né? Mas, enfim. E uma das coisas que eu comecei a trazer é que eu quero trabalhar com a prevenção. Então, assim, se você tem esse animal, você precisa saber como oferecer bem-estar para ele. Então, meu foco é sempre no bem-estar. E aí tem que chegar nessas pessoas. Você também pode trabalhar numa clínica, né? A maioria das clínicas não tem um especialista em animais silvestres, então uma das coisas que a gente pode fazer é não se vincular a apenas uma clínica, mas oferecer o teu serviço em várias clínicas veterinárias e caso apareça alguém que tenha um animal ou que tenha encontrado esse animal, ela pode entrar em contato com você e você vai até a clínica para atender ele. Isso eu estou trabalhando hoje em Itu, né? Não tem muitos animais, muitos profissionais que trabalham com essa área aqui. E eu não tenho uma faculdade de veterinária aqui, diferente de Pelotas, né? Que a gente sabe que é uma realidade diferente. É uma cidade universitária, então a gente tem muito veterinário aí. A maioria das pessoas voltam para suas cidades, né? Então, eu acho que é uma das áreas que a gente pode atuar. E, no meu caso agora, é trabalhar com educação ambiental, que daí é uma outra virada, né, de chave que eu fiz bem no finalzinho da residência, que eu percebi que eu não estava mais tão satisfeita fazendo esse trabalho de tratar e fazer eutanásia ou manter em cativeiro, soltar, eu não estava mais satisfeita com isso. Eu comecei a ficar muito frustrada, me senti secando gelo. Mas eu me encontrei na educação ambiental, né? Na sala de aula, explicando para as pessoas como que isso funciona. É o que a gente está fazendo aqui também, né? Sim. Então eu acho que é uma das áreas que precisa ser mais abordada, porque é a prevenção também, né? Então eu decidi disponibilizar meu lugar nessa área do tratamento físico com os animais. Não que eu não goste disso, e eu pretendo sim continuar fazendo esse trabalho, mas não com uma intensidade tão grande como eu tinha na residência, entendeu? E trabalhar muito mais com educação ambiental. Eu acho que E é mais ou menos isso. isso. E Valéria, você falou do cativeiro ilegal ali, né? Isso é uma coisa que eu acho que dá para comentar um pouquinho mais, porque de verdade as pessoas têm animais silvestres, né, em casa, e muitos desses animais são ilegais, né? Eu te pergunto como que a gente pode, né, por meio da educação ambiental, ou que outras saídas tu acha, para diminuir um pouco o cativeiro ilegal, né, os maus tratos, a caça, toda essa problemática que a gente trabalha lá na educação ambiental, como é que a gente consegue, porque eu também, muitas vezes, só para explicar assim, trabalhando com educação ambiental na prevenção,
eu me sentia lutando, dando murro em ponta de faca, sabe? Porque parece que tu, e parece não, e tu não vê, né? Porque a educação, ela é um processo, né? Ela não é um delivery de conhecimento. Então, a educação é anos de processos. Então, tu não vai enxergar numa rápida atividade o resultado daquilo. Mas eu queria te perguntar se tu acha que existe alguma estratégia assim que a gente possa utilizar para diminuir, né, mais essa problemática do cativeiro, dos maus tratos e da caça, principalmente. Tá. Bom, eu acho que o primeiro ponto é que isso só existe porque os seres humanos existem, né? É um fato. Os animais por si só não vão fazer esse tráfico. Então, por que que ele existe? Daí vem toda uma questão de ego, né? Posse. Eu preciso ter. Eu amo esse animal livre, eu acho ele maravilhoso. Então eu quero ter ele na minha casa como um quadro, né? Como um móvel, para satisfazer a minha vontade. Não quer dizer que eu estou pensando de fato na vontade desse animal, até porque ele não escolheu, né? Ele não veio e falou assim: "Ei, me leva para sua casa, quero viver com você". Então, eu acho que o ponto principal é conseguir entender aonde que está o foco do ser humano, sabe? Por que que o ser humano precisa preencher tanto esse vazio? E foi aí que eu comecei a entrar nas terapias, né? Hoje em dia eu também sou terapeuta Theta Healer e isso foi também uma virada de chave pra mim. E, inclusive, né, quando eu saí da residência, eu tive as brigas dos cachorros em casa e daí eu comecei a olhar pra mim com muita intensidade, porque eu ficava o dia inteiro no trabalho e eu tinha 5 cachorros dentro da minha casa em cativeiro, sabe? Eu esquecia que eles também eram animais que também precisam exercer o comportamento natural da espécie e que eles também estavam em casa só porque eu queria, né? Pra afofar o meu ego, né? De certa forma. Então eu comecei essa busca interna de perceber o que que eu estava fazendo. E aí eu percebi que eu só tinha 5 cachorros dentro de casa porque eu tava com um vazio muito grande dentro de mim. E que veio por situações da vida, de morte, né? Que é natural. Então, e aí, né, sou de escorpião, adoro falar sobre morte e renascimento. Eu vejo que o ponto principal é conseguir trazer as pessoas para a realidade de que a vida, ela é muito mais do que isso. Ela é uma transformação, ela é um ciclo, né? A morte, ela é fundamental e que a gente precisa naturalizar ela. O fato da gente não naturalizar a morte é que nos traz um vazio muito grande. E aí a gente começa a acumular coisas, pessoas, seres dentro da nossa casa, sabe? Então, eu acho que o ponto-chave é trabalhar o ser humano, sabe? E, enfim, é isso. Eu acho que é mais ou menos isso. E nos conta por que tu resolveu te direcionar para o Theta Healing. E explica rapidamente também, que a gente está com uns 5 para o meio-dia aqui, mas explica para o pessoal como é que, o que que é o Theta Healing, né? E como que ele pode ser aplicado em animais, que já é uma questão que também muita gente pode achar, pode causar um estranhamento, digamos assim, né? Sim. Ah, a Valéria é E louca. a Desligar Valéria essa live. transtornada fazendo teta healing nos bichos. Mas isso, eu me lembro de uma conversa que a gente teve com relação a uma arara que estava lá no núcleo, que a Willa tinha um certo contato mais telepático, né, com a arara. Mas enfim, conta pra gente o que que tu pensa a respeito disso e por que que tu acabou entrando nessa área de terapia mais alternativa, né? Tá. E só quero deixar um recado, assim, que é uma opinião minha, certo? Não da instituição, é que eu acho que às vezes a gente precisa ter uma abertura, assim, na mente com relação às terapias alternativas na veterinária, sabe? Eu também E acho. com seres humanos também, porque existem algumas coisas que são comprovadas cientificamente, mas existem outras que não são, né? E que talvez, dependendo do que tu fizer, mal não vão fazer, né? É uma doação de energia. O reiki, por exemplo, o reiki até tem estudo científico, mas é uma doação de energia para o animal, né? Ou para a pessoa, e que causa um Uhum. bem-estar e não tem nenhuma indicação negativa, né? É, Então, por que não assim. fazer, né? Tá, Até mas era porque só você um nem parênteses. toca, né? Nem Você nem toca. toca no animal, você só tá ali e você pode até fazer a distância, né, no caso.
Bom, eu acho que o primeiro ponto é que eu sempre acreditei que estava tudo conectado. Eu me lembro de pequena, assim. Ah, tudo bem que eu li vários livros também, bem alternativos, né? Quando eu era mais nova, fazia as bruxarias aí da vida. Então eu sempre tive essa conexão muito forte com a natureza e eu sempre me identifiquei como dentro e não como fora, né? Como eco, né? O ser humano aqui no meio e não o ego, que é o ser humano aqui em cima, né? Onde ele é o topo dessa cadeia. Então, eu sempre me identifiquei, né, dessa forma, sempre entendi que tudo estava conectado e que sim, é possível se conectar com os animais sem ter um contato físico com eles, né, onde você consegue olhar nos olhos de... Eu acho que assim, todo mundo que é veterinário aqui e biólogo, que já teve um contato próximo, ou quem tem o seu cachorrinho dentro de casa, sabe que você consegue fazer essa conexão. Você já teve aquele momento onde você olhou nos olhos desse animal e você conseguiu identificar, talvez o que ele estava sentindo, conseguiu identificar alguma expressão que ele tinha. Nossa, esse animal está com dor, esse animal está com frio, eu tenho que fazer tal coisa. Eu acho que é um instinto, né, da veterinária onde a gente começa a desenvolver. Só que também, né, com a frieza a gente se afasta um pouco disso. Então, assim, eu me afastei totalmente durante a residência. A eutanásia, pra mim, chegou um momento em que era algo banal, assim, né? De eu não acabar não me afetando mais por isso. Só que, na verdade, eu tava sim me afetando. Só que eu percebi isso só depois. Eu percebi que eu tava me anulando, sabe? Fazendo isso de uma maneira tão mecânica. Como é feito nos frigoríficos, por exemplo, né? O animal, ele entra como uma mercadoria, você mata, você corta, você desmembra e depois ele tá numa embalagem e você simplesmente consome ele no mercado. E no mercado da veterinária, você acaba agindo assim também, né? De certa forma. Principalmente quando chega. Imagina quando chega 150 gaiolas de passarinho. Como que você vai avaliar um por um em meia hora se conectando, né? Com ele? Requer tempo. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa também dizer que, o Theta Healing é uma mágica, assim, num segundo você se conectou e você curou. Não é isso, né? Você precisa sim internalizar, você precisa se acalmar, você precisa estar nessa conexão, se encontrar nessa conexão de que tudo é uma coisa só. Você não é mais importante do que uma formiga, ou do que o presidente, ou do que um bugio que tá no recinto, né? Você tem que entender que tá todo mundo aqui junto. E o Theta Healing, ele trabalha nessa vertente, né? Onde você se conecta com essa fonte criadora, né? De tudo que existe no universo. E a partir disso, você entende que os animais, eles não estão aqui para um propósito do ser humano. Eles estão aqui para um propósito do planeta Terra como um organismo vivo, né? E nós também estamos aqui como um propósito do planeta Terra, como uma célula que compõe esse organismo vivo. Então a gente precisa trabalhar em harmonia com todas essas outras células que estão por aqui com a gente, né? E no Theta Healing, como a gente tem essa capacidade, né, de se conectar com os animais, e a gente sabe que a empatia traz isso, né? O comportamento animal, ele traz muito isso, né? Quando a gente trabalha com condicionamento, é isso, você oferece uma condição básica para aquele animal, ele te enxerga como alguém que ele pode confiar, e ele começa a apresentar comportamentos que são adequados para ele se sentir bem naquele lugar e para eu também me sentir bem, porque ele não vai me atacar, mesmo ele sendo um crocodilo, por exemplo. E isso foi muito incrível, né? Quando eu descobri que você pode fazer isso com uma abelha. Imagina, cara. E pra mim, esse é o bem do humano, né? Você não simplesmente pega aquele crocodilo e amarra ele de todos os jeitos. É claro, não é. Se você precisa fazer uma contenção imediata, você vai ter que fazer assim. É na força mesmo, né? Mas se você vai ter aquele animal em cativeiro, você pode condicionar ele aos poucos a te oferecer o que você precisa e você também vai oferecer pra ele. É uma troca, né? O Teta Healing, ele fala sobre troca, né?
Então, e foi mais ou menos assim que eu entrei nisso, sabe, Gre? Eu conheci o Theta Healing depois, foi sem querer, e eu percebi que era o que estava faltando pra mim na veterinária, assim, né? Que eu podia sim ter usado outras técnicas de cura com os animais que não necessariamente consistia em pegar, injetar e segurar e forçar, sabe? Então, sei lá, veio um pouco depois, mas na verdade é só o começo, né, da minha carreira daqui pra frente. Mas eu acho que é mais ou menos isso, resumindo. E me diz uma coisa, Vá, já para ir direcionando para o final aqui, que são meio-dia e dois, eu queria que tu falasse, né, um recado para a Valéria de 2012, né? Que a gente sabe que tem muitas Valérias de 2012 na graduação, entrando hoje, né, começando seu trabalho, começando sua carreira, né? Então eu queria que tu desse um recado para essa Valéria que representa todas as outras Valérias, né? O que ela deveria prestar mais atenção durante a graduação, durante a formação dela como pessoa e como profissional. Então, se tu puder deixar esse recado para a gente finalizar, eu te Ah, agradeço. foi legal. Eu inclusive dei esse recado ontem pra uma garota. É, Bom, eu acho que isso até já conversei com a Anne, né? Eu acho que o principal é a gente não esquecer o porquê. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu entrei na veterinária? Porque assim, durante a faculdade a gente vai se deparar com absurdos, sabe? Com muitos absurdos nas cadeiras, os professores que não ressoa com a nossa verdade. Então, eu acho que o foco principal é lembrar o porquê que eu tô fazendo isso. Quem eu quero ser, como eu quero ajudar os animais, né? E isso não quer dizer que eu vou ter que pegar em todos os animais para ajudar eles. Eu posso ajudar eles sem entrar em contato. Isso tem a ver, né, com o ser humano. Você observar como eu posso fazer isso e por que que eu tô fazendo isso. Não se esquecer nunca desse porquê, sabe? Porque se a gente se esquece dele, a gente deixa com que todos esses absurdos tomem conta e nos enfraqueça, né? Então, eu acho que esse é o recado principal. Nunca esquecer. É que eu nunca esqueci, né? Por isso que eu cheguei até a residência, eu fui muito a fundo. Mas durante a residência eu me esqueci disso. Eu esqueci por que que eu tava ali, sabe? Eu me deixei ser tomada pela rotina, pela carga horária muito intensa, pelas responsabilidades, por ter que escrever um trabalho e tudo isso. Então, eu acho que o foco é isso, sabe? Mesmo que escreva numa parede, né? Pega um papel e escreve por que eu tô fazendo isso. E você vai lembrar todo dia e aí não vai dar, não tem como desistir. Porque se você entrou, é porque tinha um propósito também, né? E tudo bem se afastar um pouco disso também, pra. Eu acho que esse é outro, outro recado, né? Tudo bem se afastar um pouco disso, porque quando a gente se afasta, a gente consegue ver com outros olhos, né? Então, a gente tira essa culpa, essa cobrança de, ai não, então agora eu sou veterinária, eu tenho que fazer isso. O que eu queria quando eu tava lá em 2012. Não, a gente pode mudar, a gente tá em constante mudança, é uma transformação, né? É verdade. Eu acho que é isso. Que coisa linda, Valéria. Foi muito legal a nossa conversa. Eu queria te Eu gostei muito agradecer. A também. gente se conversa todos os dias quase, né? Mas assim, Uhum. com pessoas assistindo sobre matemática, eu acho muito interessante. Eu te agradeço muito por ter, assim como o Pedro e tu deram a ideia, né, das lives aqui no Núcleo. Então, eu acho que vai ser muito interessante, muito legal. Só tem a contribuir. Quero agradecer todo mundo que nos assistiu. E Também quero. não vou fazer que nem blogueirinha, curte, compartilha, mas curtam e compartilhem. E principalmente mandem sugestões de tema, porque eu já articulei mais duas, né, entrevistas até o final de abril, que semana que vem é com a Camila, que eu falei já no início, com a Camila Islas, fez estágio no núcleo e hoje é doutora. Fiz estágio com ela em Ambos 2012. imagina, em 2012, né? Ela era me orientando, inclusive. E ela hoje é doutora em ecologia pela Unicamp, tá? E trabalha numa instituição de sustentabilidade que faz projetos para nacionais e internacionais. Ela vai falar para a gente sobre ecologia política, ecologia humana e a relação com os animais silvestres. E na outra semana, a Bruna Zaffa,
aí no Instagram, quem quiser seguir, mas é a Bruna Zafalon da Silva, que é veterinária e bióloga, então ela tem os dois olhares, né? E ela trabalhou lá no núcleo também, e hoje está dando aula, né, num curso de graduação. E ela tem uma vasta experiência também com silvestres, e ela vai conversar com a gente sobre como foi se transformar em professora, né? E mais algumas questões aí que a gente vai discutindo. Mas todo mundo que tiver dúvida ou que quiser algum tema, tiver perguntas, manda que a gente super adora responder. E eu acho que, de novo, vai ser muito interessante. Agradeço demais a participação de todo mundo. Não se constrangam, façam perguntas que quando a gente puder a gente responde também. E era isso. E eu acho que eu só quero finalizar com uma fala que a Vitória ela trouxe ali, né? Que os animais eles conseguem confiar na gente quando a gente não age muito, né? A gente mais observa. Então, eu acho que um dos ensinamentos também é esse: observe mais e haja menos. Eu acho que dessa forma a gente consegue. A gente é muito ansioso, né? Ah, eu preciso ajudar. Então vai lá e pega. Mas, cara, tu não tá ajudando, né? Pera, observa, vê o que que é esse animal, como que você pode abordar ele da melhor forma possível, sabe? Então eu acho que esse também é um dos ensinamentos que eu aprendi, principalmente na residência, sabe? De, ai, caiu um passarinho no ninho, então eu tenho que pegar ele. Cara, calma, ele tem uma mãe que sabe o que fazer. Ou, Observa, ou espera. assim, ó, tem um gavião atacando uma coruja, preciso fazer alguma coisa. Preciso salvar. Sim, lembra, né? Inclusive foi um veterinário, né, que mandou pra todo mundo. Gente, tem um gavião atacando uma coruja. A gente precisa salvar essa coruja. Mas e quem que vai salvar o gavião? Ele precisa comer, né? Então eu acho que a gente precisa se colocar mais no local de observador. Eu acho que talvez seja o ensinamento mais rico que eu ganhei. E isso também tem a ver com os seres humanos, né? Observe mais antes de agir. Também com os seus companheiros de vida, né? É. Pra todo. Desenvolver empatia e paciência, né? Paciência. É mesmo. Isso aí. E é Mas então isso, tá. então. Tira a Tira a coruja do coruja do buraco. buraco. É. Tira a coruja Ai, eu buraqueira do gostei buraco, coitado. O muito. filhotinho dela estão ali. E a gente tem 3 minutos ainda. 3 minutos. Ai, que bom. Então eu vou. Eu. Fala. Pode falar. Não, eu só vou convidar de novo, porque fica entrando várias pessoas, né? E semana que vem a Camila, na outra semana a Bruna. E em maio, agora eu ia falar, eu tô guardando uma surpresinha internacional pra gente. Então, uma amiga que fez estágio no Núcleo há muito tempo atrás e ela vai conversar com a gente direto de Lisboa. Então, vai ser uma experiência muito interessante. É a Sandra, que trabalhou com lontras, né? E lá Que também se demais. interessou pela questão das lontras. Aí fica todo mundo ligado que daqui a pouquinho eu vou divulgar também o calendário de maio. Massa, hein? Eu tô com muita saudade de todo mundo que tá aqui. A A galera Sandra. sabe, né, que a gente adorava trocar essas ideias lá no núcleo. E isso também foi, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, né? Que eu percebi essa diferença, né? Do qual que era o propósito do núcleo em 2012, que era realmente, nossa, vamos cuidar de todos os animais que chegam aqui. E na residência eu saí com a sensação de vamos cuidar de todos os estagiários que chegam aqui, Uhum. para que eles se tornem cada vez mais profissionais capacitados e empáticos. Enfim, eu percebi que o núcleo ele virou muito mais uma instituição de ensino do que Uhum. apenas uma instituição de de cura animal, né? É uma cura pessoal também. Eu me desenvolvi muito pessoalmente, não só profissionalmente nesse lugar, né? Pra mim foi fantástico, né? Nem tenho o que falar. 7 anos da minha vida e Coisa linda. daria muito mais. Vai acabar. Gente, a live vai ficar salva. Todas as lives vão ficar salvas 24 horas no Instagram e a gente vai baixar ela, que agora a gente descobriu como que faz isso, e botar no YouTube. Depois eu coloco para todo mundo aí para vocês assistirem quem chegou atrasado, tá? Não tem problema. Amei. Ai, um beijo. Tudo de bom, querido. Você Tchau, também. gente.